Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que nós dormimos, acordamos e levantamos porque Ele nos sustenta, né? Ele nos mantém na sua seiva como árvore plantada junto ao ribeiro, como ramos da sua videira, né? Onde Ele nos mantém viçosos, né? E aquele que o conhece é seu imitador, como ele tem nos falado. Provérbios 30, que é atribuído a Agur, né? Ali ele nos ensina, como aqueles que imitam a Cristo, a seguir em equilíbrio, né? Ele nos ensina, ele diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Quando Jesus ele dizia aos religiosos ali, como ele nos diz nos dias atuais, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, porque o que eles diziam não condizia com o seu interior, né? Não estava, os lábios haviam falsidade. O porquê? Porque ele vê o interior, o intento da mente, né? O coração. Eles tramavam matar, né? E falavam coisas boas, ou seja, suas palavras eram bajulações, né? Porque alguém que tem o interior a ponto de querer apedrejar o próximo, né? A crucificar o próximo, a julgar, né? O próximo, se os mandamentos é amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses, né? Cristo era a natureza do próprio Deus, né? E eles queriam matar, amar o próximo como a si mesmo, né? Se eles não tinham amor a si mesmo, porque aquele que trama tirar a vida daquele que foi criado à imagem do próprio Deus, né? Então era falsidade, né? Porque eles falavam coisas boas, mas o seu interior tramava outra. E Cristo, com discernimento, né? Examinava, né? Assim todo aquele que tem o seu espírito tem este discernimento, em discernir entre o bem e o mal, examinar os espíritos, né? Outra questão também que Agur questiona: não me negues duas coisas antes que eu morra, né? Ele fala, não permita que eu viva em extrema pobreza, né? Para que vai que eu venha roubar e envergonhar o nome do Senhor, né? Mas ele também diz: me sustém o pão diário de cada dia, porque vai também que demasiadamente eu fico extremamente rico e venha me afastar do Senhor. Então, ele nos convida a viver no equilíbrio, né? Nós temos que sempre buscar um equilíbrio em relação ao caráter, né? Uma estatura mediana, né? Temos que estar numa estatura mediana. Quando nós seguimos o Espírito, né? O Espírito está pronto, ele nos ensina a fugir da vanglória, porque a vanglória leva a estatura alta, né? Arrogante, acha que tem poder, que tem autoridade, acha que o dinheiro pode comprar tudo, né? Realmente compra, né? Mas nós sabemos que para pagar a dívida secular, né? O imposto secular, dar de César o que é de César, somente através do mediador entre Deus e homens, aquele que pagou por nós, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que
não alcançarem aquele sacrifício, a expiação pela culpa, pelos seus pecados através de Cristo, a segunda morte, né? Onde o lago de fogo não se apaga, na verdade, enquanto não pagar o último ceitil, né? Não sairá de lá. E já não adianta este pagamento, né? Nada que há de riqueza aqui pagará, né? Só através daquele sacrifício. Depois que expirou o fôlego de vida, né? Já não há mais esperança, porque os mortos não sabem mais nada, mas há esperança ainda para aqueles que estão vivos, para que venham se arrepender, né? Para que venham alcançar a misericórdia, o favor imerecido, né? Mas gratuito, o dom gratuito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a Bíblia diz também que como assim eles sondavam o intento do filho da perdição, Judas, o Iscariote, né? Ele, com discernimento, aquele que partilhava o pão com a minha mesa, meu amigo, né? Ele diz, quando ali Judas estava para o entregá-lo, ele diz, vai e faça logo o que tens para fazer, né? Ou seja, ele já tinha a intenção do coração de Judas, já sabia tudo, né? Assim como o Deus Altíssimo no alto do céu sabia daqueles anjos disfarçados de luz que iam trair, e assim o lançaram por terra, né? Por conta da imparcialidade, né? Deus, ele é imparcial, ele deu conhecimento ao homem da ciência do bem e do mal, mas também ele ordena que todo homem afaste do mal e siga o bem, né? Porque dele não se zomba, e tudo aquilo que plantares certamente colherás. Como Jesus nos ensina, eu não vim para destruir almas, né? Pelo contrário, ele está para salvar aqueles que estão rumo à destruição por conta da falta de sabedoria, por amoldar este mundo e se corromper a riqueza excessiva, satisfazer sua alma, né? Porque ele nos concede de todos os seus bens para que nós venhamos usufruir o melhor desta terra, mas jamais pode nos satisfazer a alma a ponto de questionar, né? Eu já sou rico, não preciso mais de Deus. Assim, é importante todos os dias, né? Satisfazer a nossa alma com o maná do alto dos céus, com alimento espiritual, né? Jesus nos ensina, quando o tempo que ele esteve aqui na terra, né? Cristo, o ungido de Deus, Jesus, o Filho do Homem. Ele, quando esteve aqui, ele veio para cumprir a vontade do Pai, né? Ele, quando ia orar isolado, né? Ia buscar o que Deus tinha para ele naquele dia, ficava ali isolado, orando, né? E quando chegava o amanhecer do dia, ele já sabia onde ele tinha de ir, o que ele havia de falar, de fazer. Tudo o Pai o conduzia, né? Assim somos nós, né? Nós temos que estar buscando a Cristo, né? Enchendo do seu Espírito para ele nos direcione, né? Ele nos dá a direção do que fazer, aonde ir, do que falar, buscar sempre, né, o alimento espiritual, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? E buscar sempre este equilíbrio, né, em termos do caráter, estar sempre numa mediana estatura, né, buscando a plenitude de Cristo, que é através do exercício constante, né, da fé, buscando a sua palavra, meditando de dia e de noite, vigiando,
né? Porque o seu Espírito nos conduz a encontrar essa mediana, né? O caráter são as virtudes, né, de Cristo que Ele imprime em nós e nós acrescentamos a nossa fé. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, usar da misericórdia, da piedade como fonte de alegria e não de lucro, né? Manter no amor, porque assim Deus nos conhece através das nossas atitudes. Aquele que ouve o Espírito de Cristo e pratica, né, as mesmas obras e não se gloria em si mesmo, glorifica o Espírito Santo, né? Porque Ele é que opera tudo em nós quando nós damos liberdade, né? Ele nos enche da sua presença e aonde nós pisamos a planta de nossos pés, nós somos luz a alumiar primeiramente a nós, os nossos caminhos, porque aquele que não tem zelo pela sua alma, como pode ter zelo pela alma do próximo, né? E aí estes há um risco grande, porque a Bíblia diz que nós seremos cobrados por todas, não somente pela nossa alma, mas por todos aqueles que nós ensinamos, né? Aquele que toca a trombeta, que fala da verdade, né? Aqueles que ouvirem e não quiseram cumprir, como Deus nos ensina. Essa casa é uma casa amotinada, né? Mas continue anunciando a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, não ouça. Aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda. Aquele que, né, estiver na imundícia, que se suje mais ainda, né? Mas cabe a nós falar a verdade, porque o seu sangue não será derramado sobre nós, porque nós estamos falando a verdade, porque estamos falando em espírito, né? E aquele que fala a verdade, pelas almas, né, ele já não vai ter o seu sangue derramado sobre si. E cabe a prestar conta da sua própria alma, né? Mas aquele que não tem zelo pela sua alma e ainda desencaminha a muitos, aí este não há esperança. Deus, na sua misericórdia, a Bíblia fala que ainda haverá um remanescente, aqueles que não estiverem com seu nome riscado no livro da vida. Mas o melhor é a gente viver, né, no temor de Cristo, praticando o bem, né? Porque através dessas atitudes há mais esperança, falando a verdade, né? Porque quando assim nós procedemos, falando e sendo praticantes, estes são os que têm a esperança, porque estão sendo justificados por Cristo, né? Porque ninguém justifica-se a si mesmo, porque aqueles que justificam a si mesmo, naquele dia e naquela hora, como ele já nos ensinou, ainda que chegue diante ali, ele dirá: onde estão suas vestes nupciais? Né? Nós sabemos o linho fino, as vestes da justiça dos santos, né? E não terão resposta. Alguns questionarão: Senhor, mas eu fiz curas em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu louvei a ti. E ele vai dizer: afasta de mim, eu não vos conheço. Porque a condição é essa: a fé perseverante no início ao fim. Sem fé, impossível agradar a Deus, né? Como nós estamos participantes dela do início ao fim, onde a Bíblia diz que o final é melhor do que o início, né? Porque ali não haverá mais morte, não haverá choro, não haverá ranger de dente, ele enxugará toda lágrima. Ali será felicidade, né? Ali haverá justiça e equidade, né? Ali o Senhor é o nosso pastor, haverá
pastos verdejantes e águas tranquilas, né? Amém, amados? Em mais um dia perseverante na fé, vigiando e orando sem cessar, porque os dias são maus. Tempos de apostasia e esfriamento no amor, mas nós não somos daqueles que naufragamos na fé, mas daqueles que perseveram com o nome escrito no livro da vida, sendo justificado por Cristo Jesus, em nada se gloriando, mantendo no equilíbrio, com uma estatura mediana, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, né? Sem se gloriar em nada. O caráter é aquilo que Cristo Jesus coloca em nós através dessas virtudes, não há lei contra. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.